Mas no caso, quem vai gravar aqui sou eu, né? Porque eu que fiz a... continua aqui, né? É. Tá, entendi. Só isso. Eu ia até pedir mesmo... Eu ia até pedir mesmo para tu gravar essa aula, que eu ia querer depois o material, sabe? Mas... Então acabou dando certo, né? Felipe, tu dá aula integral, é? É integral, desde 2018. Então já tá adaptado, né? Tô. Eu faço somente um mês, eu tô ainda meio perdido. A minha sorte é outra. Chega a música. Bom dia, pessoal. Bom dia, alunos da SJRDT. Tudo em paz com vocês? Tudo tranquilo? Falem aí no chat. Bom dia. Ok, Emily. André não vai ter como participar, tendo ele tá ruim. E aí, David, tudo bom? Alisson, bom dia. Pessoal, hoje nós temos a honra de receber aqui o nosso ilustríssimo professor da ESI Melquides Vilar, que vocês já tiveram contato, né? Felipe Sérvulo. Mas antes disso, eu gostaria de facultar a palavra para a professora Patrícia, né? Nossa professora de física, que já está presente aqui na nossa disciplina, na nossa aula. Bom dia, Washington. Bom dia, pessoal. Bom dia, Ribamar. Bom dia, Felipe. Seja muito bem-vindo, Felipe, novamente aí à nossa escola. Muito famoso, inclusive, você por aqui. Né? Fico muito feliz em conhecê-lo, né? Como o Washington falou. Meu nome é Patrícia, né? Eu estou aqui como professora de física, então é muito interessante esse contato aí. Eu estou pelo celular, porque eu não estou conseguindo conectar aqui pelo notebook, mas, como o Washington falou, né, gente, eu adianto que a partir dessa semana a gente vai ter o nosso encontro para focar um pouquinho na questão científica por trás do filme Interestelar. E aí o Washington conversou com a gente e a gente decidiu convidar Felipe, né, para iniciar aí esse debate com vocês. E aí, a partir dessa semana, a gente vai estar trabalhando e visualizando algumas questões físicas envolvidas. A gente sabe que aí o nosso filme é um filme de ficção científica, porém, a gente precisa ver que tem alguns pontos científicos muito bem abordados no nosso filme, né? No filme que a gente está trabalhando. Então, a partir dessa semana, a gente vai ter aí alguns encontros trabalhando a ciência, trabalhando a física, e aí vendo alguns pontos que foram muito bem abordados, né, no filme, alguns pontos também que tem algumas questão poética por trás, né, que ainda não temos uma dedução científica para isso, mas a gente vai vendo a partir desse encontro, a partir desse momento. Então, sejam todos bem-vindos e vamos ver ciência. Isso aí, obrigado, professora Patrícia. Professor Ribamar, por favor. Bom dia a todos. A Patrícia, minha amigona, o Washington, o professor Felipe, que eu estou conhecendo agora. Pelo que a Patrícia falou, é um Reinaldo Gianecchini da física, né? Que nada. Famoso, né? Né, Washington?
Eu, Felipe, entrei agora e tive sorte que peguei essa disciplina com o Ostro, que trata do cinema. Aí, para você não deve saber da minha história, Felipe, eu sou muito ligado ao cinema em Cabaceira, sabe? Eu sou de Cabaceira, da região. Bacana. Aí eu sou desde o Alto Patrocínio, então são assuntos ligados à minha vida, prática do dia a dia. Aí para mim foi fácil de entrar e eu apresentei o seminário semana retrasada e deu para mostrar um bocado de coisa, poxa. Eu garanto que eu acho que alguma coisa ficou de bom, não foi? Foi sim, foi muito bom a exposição do professor Ribamar, né? Inclusive, Felipe, nessa disciplina, né, eu e Ribamar somos também alunos, né, para aprender um pouquinho sobre física, aprender sobre esse universo. Física, já disse a Felipe de agora, era complicado para mim, né? Porque lá no passado era trabalho, né? Mas tudo bem, já ele entende o linguajar, não vou dizer para não atrapalhar aí, né? Mas tudo bem. Aí, Felipe, eu apresentei sobre Cabaceira, o cinema no Brasil, e mostrando através de práticas de fotografia, porque eu trabalho com isso, sou guia há muitos anos em Cabaceira, sabe? Do Pai Mateus, por exemplo. Já ouviu falar? Já ouvi falar, sim. Inclusive, eu pretendo conhecer, né? Cabaceiras. Então, eu sou o guia que conheço um pouquinho lá. Né, Washington? E bacana. Estou preparando uma surpresa. Se der certo, vai ser muito bom para a turma, né, Washington? Sim, sim. O Ribamar está preparando a surpresa aí. Muito bom. Então é isso, professor Ribamar. Vamos lá? Oi? É o quê? Vamos lá para a nossa discussão com o nosso convidado. Eu esqueci do tempo. Tem um tempo. Então, valeu aí. Só para situar um pouco o professor Felipe, nós iniciamos, né, com a discussão sobre o surgimento do cinema, o cinema nacional, e o professor Ribamar, como tem muito domínio sobre o cinema nacional e de Cabaceiras, eu e ele ficamos responsáveis por isso. Semana passada foi a data da exibição do filme, entre aspas, assim, a gente disponibilizou um link para que os alunos pudessem assistir em casa, né, já que a gente não pode se reunir para assistir. E hoje começa a discussão sobre a ciência de interestelar, né? E após esse momento, ministrado pela professora Patrícia, vai vir a discussão sobre ficção científica, né? E também a elaboração de um roteiro de filme de ficção científica, né? Então, eu iniciei com esse videozinho já do Interestelar, que aborda essa questão do buraco negro, pois eu acredito que dentro do filme, né, ele é um dos pontos muito importantes, a questão do buraco negro Gargantua, né? E também, para, assim, digamos assim, a sociedade em geral, a questão do buraco negro tem, inclusive, muitas lendas, muitos mitos, né, em cima disso daí. Eu acho importante a gente começar essa parte, né, do bloco sobre ciência, um pouco desnaturalizando algumas visões que tem aí criada pelo senso comum, né, da nossa sociedade, a partir do nosso professor Felipe Serra. Felipe, pode ficar à vontade, é com você. Bom dia a todos, bom dia aos meus colegas professores aí, da SI, e primeiramente queria parabenizar, né, pelo excelente tema da eletiva, que eu já abordei alguns temas aqui na escola onde eu leciono, voltados à astronomia, à ciência que não é apresentada, né, na BNCC, e quando o Washington me falou dessa eletiva voltada à interestelar, eu disse, rapaz, esse tema é fantástico. Vocês estão de parabéns de abordar esse tema dentro da realidade de uma escola integral. Então, sem mais delongas, deixa eu apresentar aqui a tela para a gente iniciar, certo? Já está no ponto aqui. Gente, aproveitem, quem tiver dúvida sobre a temática em si, aproveite para tirar as dúvidas. É um momento, viu? Curiosidades, pode falar aí. Eu acabei nem me apresentando, né? Eu não sei se o Washington já falou, mas eu sou professor de física na ECIT Melquides Vilar, aqui de Itaperuá, formado em física, né, em licenciatura. Também tenho formação na parte de cosmologia, tenho mestrado em cosmologia na UFCG, e também sou divulgador científico desde 2013, né, tenho um projeto de divulgação científica chamado Mistérios do Universo, onde eu conto com páginas na internet, e tenho um canal também no YouTube, apesar de que eu não posto muitos vídeos, mas vou também pretender postar mais vídeos
futuramente. E também faço eventos de astronomia, né, tanto presenciais quanto virtuais, certo? E faço parte também da parte artística, né, eu sou artista plástico, e tento conciliar também essas duas coisas dentro do universo científico. Também sou astrônomo amador, né, astrofotógrafo, e participo também de eventos relacionados a isso aí. Então é isso, pessoal, acho que já dá para a gente iniciar, né? Tá todo mundo vendo aí a tela? Sim, sim. Então, o título a gente vai falar, né, sobre a astrofísica em interestelar, buracos negros, buracos de minhoca e dilatação temporal, que são os conceitos mais abordados dentro do filme, né, de Interestelar. Então, Interestelar, né, só recapitulando, é um filme estadunidense, britânico, de 2014, filme de ficção científica, cujo a crítica científica dele foi bem recebida, e ele é o mais votado na Internet Movie Database, que é um ranking, né, de filmes da internet, e o diretor é um físico, o nome dele é Kip Thorne, colega físico, esse aí da direita, né, mas ele também escreveu o filme junto com Linda Hobbs, que é uma cineasta, essa aí também da tela, que vocês estão vendo, e eles resolveram fazer esse filme que eu considero o melhor filme de ficção científica já feito na história. A ideia veio de Ed Nolan, que era... ele que queria, né, encorajar a raça humana a se aventurar no espaço através do filme, né, ou seja, incentivar pessoas a participarem mais desses temas do espaço. E ele também pesquisou muito nas empresas NASA e SpaceX, que são as top de linha hoje na astronáutica, né, para enviar seres humanos ao espaço. Então, Nolan, ele teve também influências de outros filmes de ficção científica, como 2001, Uma Odisseia no Espaço, de 68, e Metrópolis, lá de 1927, que foram clássicos, né, são clássicos da literatura e também do cinema científico. Então, eu vou apresentar aqui alguns conceitos, né, claro, com a linguagem que vocês possam entender, conceitos científicos apresentados no filme, conceitos da astrofísica propriamente dita. Então, o primeiro conceito, né, como o Washington já falou, são os buracos negros, né, que eles fazem parte do imaginário popular, não tanto quanto outras lendas, né, mas são conceitos que estão começando a ser abordados recentemente. Então, o que são buracos negros? Buracos negros foram propostos, né, lá em 1784 por John Mitchell, mas apenas em 1915, né, eles foram teorizados, né, pela teoria da relatividade geral de Einstein, e a matemática deles foi feita por Carl Schwarzschild, que foi um matemático que utilizou as equações de Einstein para moldar, digamos assim, matematicamente, um buraco negro. Mas até então eles não eram visualizados, né? Só em 1978 que foi feito o primeiro esboço, desenho, né, de um buraco negro. Essa aí, pessoal, é a primeira imagem feita de um buraco negro na história, né? Foi feita ano passado, em 2020. Aqui eu coloquei algumas partes do buraco negro. No centro do buraco negro há um local chamado singularidade gravitacional, que é onde toda a matéria vai ficar concentrada. Há também o horizonte de eventos, que é o ponto onde nem mesmo a luz consegue escapar, por isso o nome buraco negro, né? Porque é um objeto que não é visível a olho nu, apenas suas redondezas, né? Se uma estrela, por exemplo, passar próximo a ele, ele vai deixar um disco de acreção de matéria, né, que consegue ser visualizado em raio-x. Mas nesse caso aí, o buraco negro conseguiu ser visualizado em luz visível, ou seja, a luz que a gente consegue enxergar, como, por exemplo, a luz das estrelas. Aqui é um detalhe a mais, né, das partes do buraco negro. Então, por exemplo, existe o anel de fótons, que na verdade é uma esfera, né? A gente chama buraco negro, mas na verdade o buraco negro é uma esfera no espaço que consegue distorcer o espaço e o tempo de forma que toda a matéria, né, vai para o centro dessa esfera. Então, como eu falei, existe o disco de acreção, existe a singularidade, que é o centro do buraco negro, o horizonte de eventos, que é o ponto de não retorno,
onde a gravidade é tão intensa que nem mesmo a luz consegue escapar, e também há a sombra do buraco negro, que é justamente aquela parte negra que fica, né, escura, né, que fica entre os eventos e a parte da singularidade, certo? Aqui é só uma simulação de um buraco negro. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Às vezes ele dá uma travadazinha, mas a gente espera. Pronto, aqui é só mostrando as partes do buraco negro. Ele é como se fosse uma câmera, né, girando ao redor. E ele é dessa forma aí, certo? Como se fosse uma espécie de chapéu, né, digamos assim. Felipe. Oi. Felipe. Só uma curiosidade minha, né? E aí eu venho aqui colocar minha completa ignorância também. No caso, esses buraco negro, né? Pelo pouco que eu assisti também, eu acho que eu assisti o mesmo podcast aí de David. David tá colocando. Eu assisti um corte de um podcast que o Space Today, né? É daquele cara bem famoso, né? Explicar sobre o buraco negro que tem no filme Interestelar. Aí, no caso, essa parte de baixo aí, esse anel, ele é a traseira do buraco negro, né? Essa parte de cima e essa de baixo. Devido à distorção, a gente consegue ver a parte de trás, né? Não é propriamente dito o anel por baixo dele, não. É atrás dele, não é isso? Você, na verdade, como eu falei, né? Um buraco negro a gente geralmente consegue visualizar em 2 dimensões, mas ele é em 3 dimensões, né? Ele é uma esfera. Inclusive, Space Today, do meu colega... Caramba, esqueci o nome do rapaz. Mas tudo bem. Ele faz parte da divulgação científica. Eu vou procurar aqui. Sérgio Sacani, isso. Ele é nosso colega aí da divulgação científica, do canal Space Today. Então, esse anel de fótons aí, pronto, essa imagem aqui, ó, vou dar uma pausa aqui. Você imagina que você está do lado de cima, no polo norte, né, do buraco negro. Pronto, ele é visto dessa forma aí. E no equador do buraco negro, digamos assim, ele é visto dessa forma aqui, tá entendendo? O anel de fótons não é um anel, na verdade, é uma esfera dentro de outra esfera, tá entendendo? Mas a gente chama anel de fótons pelo formato circular que, no nosso ponto de vista, né, a gente consegue ver em forma de anel. Então, eu separei aqui alguns tipos de buracos negros que a gente pode encontrar no universo. Por exemplo, quando uma estrela tem entre 10 massas solares, entre 10 a 15 massas solares, ela forma um objeto que a gente chama de objeto colapsado, ou estrelas, no caso, buracos negros, né? Buracos negros são estrelas colapsadas, muito maiores que o Sol, que ao final de sua vida se transformam em supernovas, ou seja, explodem e formam justamente um objeto chamado buraco negro, né? Há vários tipos. Tem o buraco negro de massa intermediária, ou seja, eles têm entre 100 a 10 mil massas solares, como, por exemplo, o GW190521, que foi encontrado através de ondas gravitacionais, que foram detectadas agora há pouco, em 2016, né? Na verdade, foi um par de buracos negros. E também existem os buracos negros supermassivos. Toda galáxia, como a nossa Via Láctea, ela tem um buraco negro supermassivo, com 1 milhão a 1 bilhão de massas solares. E são formados juntamente com a galáxia, né? A galáxia se forma e também no interior dela, no centro, né, se formam os buracos negros. Por exemplo, o buraco negro que foi fotografado, como eu falei, ele possui 6,5 bilhões de massas solares, ele fica na galáxia M87 e a forma dele é essa que vocês estão vendo aí. Na direita é a primeira foto que foi tirada, aliás, na esquerda, e a direita foi uma foto mais recente, desse ano, inclusive, mostrando o campo magnético, né? Então, cada vez mais a gente está se aproximando daquela imagem que a gente viu no filme, né, do Gargantua. Então, só para comparação, por exemplo, o Sol, a órbita do Sol, ela não consegue nem chegar, né, no tamanho total do buraco negro. Para vocês terem ideia, a órbita de Plutão, ó, fica bem aqui, ó. Ou seja, o buraco negro é muito maior do que a órbita de Plutão. E como vocês sabem, Plutão é um planeta não, né, que fica bem distante do Sol. E o buraco negro... Oi, pode falar. Tem uma pergunta aí para tu no chat, aproveitando que tu tá falando do Sol. Luiz Fernando está perguntando, por que a supernova do Sol não consegue formar um buraco negro? Olha só, como eu falei, existe um intervalo entre a massa
de uma estrela para que ela consiga se tornar um buraco negro. Para que ela consiga se tornar um buraco negro, ela tem que ter 10 massas solares. O Sol, ele não vai se tornar um buraco negro porque ele é uma estrela pequena, né? Após a fase de gigante vermelha, né, o Sol vai ficar 10 vezes maior, né, do seu tamanho, ele vai engolir, digamos assim, Mercúrio, Vênus e a Terra, e após essa fase de gigante vermelho, ele vai colapsar em uma anã branca, né, que é um objeto compacto, porém ele não chega a ser tão massivo quanto um buraco negro. E após a anã branca, no centro dessa anã branca vai ficar um objeto chamado nebulosa planetária, e que depois de muito tempo vai se tornar uma anã negra, né? Essa é a evolução do Sol. Uma estrela de sequência principal, ou seja, estrela em sua fase adulta, depois gigante vermelha, depois nebulosa planetária, depois anã branca, anã branca, nebulosa planetária e anã negra, certo? Estrelas como o nosso Sol tem essa sequência aí. Infelizmente a Terra vai se escafeder. Vai ter um dia perfeito na Terra até que ela seja engolida pelo Sol. Isso daqui a 5 bilhões de anos. Nem se preocupem que temos esse tempo ainda para aproveitar. Então, bora lá. O Gargantua, que é o buraco negro do filme Interestelar, ele é um buraco negro supermassivo. Ele tem 100 milhões de vezes a massa do Sol e está localizado a 10 bilhões de anos-luz da Terra, deles lá, né? No universo do filme. Só que esse buraco negro ele é bem interessante porque ele é orbitado por planetas, né? E ele também gira 99,8% da velocidade da luz, que é a velocidade a maior velocidade alcançada, né, na natureza. Outro objeto que é visto, né, no filme é chamado de buraco de minhoca, ou wormhole, né, do inglês. O termo ele foi criado por John Wheeler em 1957. Segundo ele, né, o buraco de minhoca ele é um atalho, digamos assim, entre um local no espaço e outro local no espaço. Ou seja, ele une, né, dois locais distintos, muito distantes no universo, para que eles fiquem, né, em uma distância relativamente pequena. Eles também são conhecidos como pontes de Einstein-Rosen e são atalhos que unem duas partes no universo, como eu falei. Essa imagem aqui foi o que fiz para a minha página, só para exemplificar, né? Aqui é nosso universo. Além disso, eles também podem serem enviados, né, para outro universo. A outra ponta do buraco de minhoca também pode ser colocada, né, em outro universo. Então, a ponte de Einstein-Rosen, ela une dois buracos negros, ou um buraco negro e um buraco branco, né, que é um objeto hipotético. A gente não sabe se existe, mas a gente hipotetiza ele, certo? Então, de onde surgiu esse nome? Das maçãs que tem aquelas minhoquinhas, né, que atravessa a maçã. Ao invés dela dar a volta na maçã, ela faz um túnel para chegar mais perto, né, do outro lado. Então, daí que vem o nome buraco de minhoca, certo? É justamente isso aí, ó. Ao invés do cidadão pegar a nave e fazer esse percurso aqui, né, vai demorar bilhões de anos-luz. Então, ele atravessa, né, o espaço justamente por esse atalho aqui, que é chamado de buraco de minhoca, né? A garganta do buraco de minhoca é chamada de ponte de Einstein-Rosen, e ela faz justamente isso, né? Uma ponte, né, entre um espaço e outro. Ou seja, lá em Interestelar, esse aí é o buraco negro, é o buraco de minhoca de Interestelar. Novamente, não é um buraco, é uma esfera, tá? Tudo isso que vocês estão vendo aí, essa imagem aí, são galáxias que estão do outro lado do universo, e a nave Endurance, ela entra nesse buraco de minhoca, consegue atravessar 10 bilhões de anos-luz, que é uma distância enorme, né? Se ela tivesse que atravessar essa distância em linha reta, demoraria o quê? 10 bilhões de anos na velocidade da luz, que com certeza a nave não iria alcançar, ou seja, iria ser um tempo muito maior do que esse, né? Então, após eles passarem, né, desse buraco de minhoca, eles chegaram no outro lado da galáxia, ou seja, do universo, né, digamos assim, e encontraram o Gargantua. Outro conceito abordado no filme é a dilatação temporal. A dilatação temporal é um efeito, né, da relatividade restrita de Einstein, porque existe a teoria de Newton, né,
que diz que o tempo é absoluto, né? Ou seja, o tempo não muda, independente do referencial. Porém, Einstein, em 1905, ele propôs, né, ele elaborou uma teoria chamada teoria da relatividade restrita, onde ele afirma que Newton, né, que a teoria de Newton estava limitada à velocidade da luz. Quando corpos conseguem alcançar a velocidade da luz, acontece algo espetacular chamado dilatação temporal. Então, ele elaborou, né, a sua teoria e propôs esse efeito aí de dilatação temporal. Por exemplo, estão até falando em flash aí, né, no chat. Tem uma pergunta aí no chat. Pronto, eu já respondo ela. Superar a velocidade da luz? Pronto, eu já respondo ela. Deixa eu só terminar esse slide aqui. Quando corpos podem alcançar a velocidade da luz, né, ou próximo a ela, acontece justamente a dilatação temporal. Ou seja, quanto mais rápido você se mover no espaço, mais devagar você se move pelo tempo. Por exemplo, Flash, né, Mercúrio, outros personagens aí da ficção, eles andam praticamente próximo à velocidade da luz, ou na velocidade da luz, e o tempo para eles passa muito mais devagar do que nós, por conta da relatividade, ou seja, dilatação temporal. Só respondendo a pergunta, não é possível chegar nem na velocidade da luz, nem além dela, né? Então, é uma barreira aí que a física tem, que nenhum corpo consegue alcançar essa velocidade. Por quê? O efeito da relatividade geral. Para um corpo chegar na velocidade da luz, ele tem que ter um corpo de massa infinita. Ou seja, não existe corpo de massa infinita, logo, não é possível alcançar a velocidade da luz nem ultrapassá-la, certo? Então, aí temos uma imagem de Einstein, no ano em que ele fez, né, elaborou a teoria. Essa teoria também é vista no filme, né? Como vocês já devem ter visto, né? Cooper, quando retorna à Terra, ele encontra as pessoas muito mais velhas do que ele. Esse efeito é chamado de dilatação temporal, só repetindo. Para explicar isso, Einstein criou, né, um modelo bem interessante para entender essa questão da dilatação. Por exemplo, imagine dois irmãos gêmeos, um fica na Terra e outro vai para o espaço. Esse irmão que está no espaço, ele viaja 90% da velocidade da luz e passa 40 anos no espaço, certo? Ou seja, 20 anos de ida, 20 anos de volta. Quando ele volta, né, o irmão que ele deixou na Terra vai estar com quantos anos? 40 mais 30, 70. Só que quando ele volta, ele vai encontrar o irmão dele muito mais velho do que ele. Por quê? Para o cara do espaço, o irmão gêmeo do espaço, passaram-se apenas 10 anos. Por quê? Porque o tempo se dilatou para ele. O efeito não foi percebido por ele, mas foi percebido pelo irmão que estava na Terra. Por isso que o nome é relatividade, ou seja, um em relação ao outro. O irmão vai ver o outro mais jovem, mas para ele, né, que está no espaço, ele não vai perceber esse efeito. Mas, além da velocidade, existe o efeito também das massas, ou seja, um corpo de grande massa consegue distorcer também o espaço ao redor dele. É o caso de Gargantula. Os planetas que estão girando ao redor de Gargantula, o tempo passa muito mais devagar do que o planeta Terra, por exemplo, que está orbitando o Sol. Ou seja, a massa de um corpo ela consegue distorcer o espaço ao redor da estrela, ou seja, ao redor dele, né? De modo que os objetos conseguem ter um tempo, ver o tempo de forma mais devagar, digamos assim. Só para exemplificar, por exemplo, o nosso Sol, que é uma estrela, né? Ela consegue distorcer o espaço dessa forma aí. Uma estrela de nêutrons, que é o segundo corpo mais denso do universo, consegue afundar ou distorcer o espaço dessa forma. E o buraco negro é o objeto que consegue mais distorcer o espaço no universo, né? Então ele consegue fazer isso aí, ó, a distorção é infinitamente grande, né? Aí é só uma ilustração que eu coloquei para vocês entenderem isso. Na esquerda temos uma distorção em 2 dimensões e na direita uma distorção em 3 dimensões. Então o espaço ele é esticado e distorcido dessa forma aí que vocês estão vendo. Como o espaço, segundo Einstein, né, o espaço não pode ficar separado do tempo. Então, como o espaço também está atrelado ao tempo, então o tempo também vai ser distorcido, certo? Na presença de um corpo de grande massa.
No caso de Gargantua, novamente, o que acontece com eles, né, quando eles descem lá no planeta de Miller, em relação ao tempo, né? Acontece justamente isso. 1 hora gasta no planeta de Miller é igual a equivalente, né, a 7 anos no planeta Terra. A tripulação permaneceu por 3 horas no planeta, né? Segundo o roteiro do filme. Então, isso é equivalente a 23 anos na Terra, né? Se você multiplicar 3 vezes 7, 21, mais ou menos 23 anos se passaram na Terra. Inclusive, quando o Cooper retorna para a nave, né? Ele recebe um vídeo, né, de sua filha com a mesma idade que ele, dizendo: pai, quando você falou, né, que iria retornar, a gente estaria com a mesma idade. Eu até coloquei aqui um trecho, uma tirinha, né? Mas antes disso, deixa eu tentar colocar aqui para vocês. Eu não sei se vocês já perceberam, se o Washington já passou para vocês aí, seus professores já passaram, que na cena, né, quando eles pousam no planeta, tem uns tic-tacs, como se fosse um reloginho mesmo. Vocês já perceberam isso? Quem aí já percebeu? Isso aí é proposital, não, gente. Isso aí, na verdade, é proposital, né? Mas o diretor quis colocar isso aí para a gente se habituar com a dilatação temporal. Por exemplo, cada tic-tac desse aqui é equivalente a 1 hora no planeta Terra, ou seja, 1 hora para a gente é equivalente a cada tic-tac deles para justamente a gente fazer esse paralelo. Vou trocar aqui meu microfone para vocês entenderem isso aqui. Eu já ia falar isso, Felipe, mas eu acredito que a maioria deles já assistiram o filme, né? E, assim, é uma coisa que, quando eu assisti a primeira vez, eu notei o tic-tac, só que eu não relacionei ao que era, né? Só depois assisti. Só para vocês entenderem aí a questão dos tic-tacs, certo? Aí essa cena aí, quando ele voltou para a nave, né, ele encontra um vídeo, né, da filha dele, já com a mesma idade, e foi uma cena muito comovente. Quem gosta de chorar nessa parte aí já né, se comove. E quando ele cai no buraco negro, como vocês viram no início do vídeo, que o professor passou, ele retorna para a Terra, já passaram-se mais 50 anos, então 50 mais 25 dá 75 anos, que é a idade que a filha dele vai ter, claro, somando com a idade que ela já tinha, né? Ou seja, quando ele volta para a estação, ele encontra a filha dele muito mais velha, né? Já idosa, e, enfim, esse é o efeito da dilatação temporal que é visto no filme, certo? Outro aspecto também que é interessante abordado no filme é a questão da quinta dimensão, né? A quinta dimensão é uma dimensão localizada na singularidade do buraco negro, né? Quando o Cooper ele vai junto com um robô lá para o centro, ele encontra uma dimensão bem interessante, né? Que é chamada de quinta dimensão. Ela dá acesso à quarta dimensão, que é o tempo, né? Como vocês estão vendo aí, existe a dimensão 1, né? A dimensão 2, ou seja, o plano, a dimensão 3D, a 4D, que a gente chama de tempo, ou seja, o deslocamento das das 3 dimensões, em relação ao espaço, isso a gente chama de tempo. Então, por exemplo, o intervalo que a gente começou aqui na nossa aula até o finalzinho, isso é uma dimensão, ou seja, a gente percorreu o tempo, né? Além disso, existe a quinta dimensão, que ela é encontrada no centro dos buracos negros, né? Essa dimensão, ela dá acesso ao quarto de Murphy, né, que é a filha de Cooper, e como essa dimensão ela está acima das outras, ela consegue, quem está dentro dela consegue movimentar o tempo, o espaço e a gravidade. Então é bem interessante que ele consegue, inclusive, mexer nos livros lá, e ela chama o cara lá de fantasma, né? E é isso, pessoal. Eu acho que deu tempo, né? Eu só separei aqui uma frase de Cooper, do filme, e ele diz o seguinte: nossas maiores realizações não podem ficar para trás porque nosso destino está acima de nós. Ou seja, o espaço, né? Obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, espero que vocês tenham gostado, e se tiverem alguma pergunta, pode fazer aí, certo, pessoal?
É muito bom, professor Felipe, muito esclarecedor, né? Muito pedagógico também, e foi bem no tempo. Galera, alguém tem alguma pergunta aí que gostaria de fazer? Eu tenho uma pergunta, né? Eu tenho uma provocação. Pode falar. Mas eu passo para os alunos aí, que a ideia é bem essa. Luiz, está perguntando aqui, os buracos negros podem ficar menores? Sim, na verdade, existem uns mini buracos negros, né, que são criados em laboratório, então eles podem sim ficar menores. Para você ter uma ideia, se a gente comprimir o Sol para o tamanho de uma bila, né, que a gente chama bila aqui, ele vai se tornar o quê? Um buraco negro. Então, o que importa não é o tamanho dele, é a massa que ele consegue comprimir em um único espaço, certo? Mais alguma dúvida? Alguém mais, pessoal? Alguma outra dúvida? Enquanto o pessoal fala aí, eu só gostaria, que eu não entendi muito bem ainda, apesar de todos os vídeos que eu assisti sobre, né, a questão dessa quinta dimensão. Porque pelo filme só é possível acessar essa quinta dimensão, né, porque foi colocado a história de um tesseract lá, né, que é um quadrado perfeito, que é um quadrado dentro de um quadrado. Gostaria que você falasse um pouco sobre o que é o tesseract. Vamos lá. O Tesseract é a representação, né, é a sombra da quinta dimensão. Se você pegar, deixa eu ver aqui, vamos pegar aqui um livro, né? Esse livro está em 3 dimensões, altura, largura e comprimento. Se eu pegar a sombra desse livro e projetar ela no chão, ela vai formar o quê? Uma sombra de 2 dimensões. Então, o Tesseract é a sombra da quinta dimensão em 4 dimensões, ou a sombra da quarta dimensão em 3 dimensões. Então, como a gente não consegue visualizar nem a quarta nem a quinta, então ele dá uma ideia, né, aproximada, não realista, do que seria a quinta dimensão. Então, o Tesseract é a sombra, novamente, a sombra da quarta dimensão em 3 dimensões. Inclusive, quem tiver a oportunidade, vocês coloquem lá no YouTube Cosmos, de Carl Sagan, quinta dimensão, ou quarta dimensão, aliás, que ele explica justamente essa questão do Tesseract, certo? Ok. Luiz está colocando aqui, eu já vi isso em um vídeo do Coisa de Nerd. Um buraco negro pequeno tinha a mesma força gravitacional do Sol, a diferença é que os planetas ficariam gelados. Exatamente. Por que os planetas ficariam gelados? Porque, assim, nosso Sol, ele emite luz e calor, né? Buracos negros não emitem luz nem calor. Na verdade, uma pequena quantidade de radiação só, que, como Stephen Hawking falou, né? Ou seja, o buraco negro teria a mesma massa que o Sol, só que não emitiria calor nem luz, e, portanto, os planetas estariam frios ao seu redor. Ok, ele estava falando mais aqui. Tem um jogo chamado Universo Sandbox. Tem como você simular qualquer situação do universo. Acho que é pago no Steam. É bem legal. Conheço, sim. Ele simula mesmo a gravidade. Eu acho que eu vi o... Pode falar, Washington. Ok. É que eu tô com uma pequena queda de internet aqui, aí tá dando umas travadas para mim. Por isso que eu tô atrapalhando, Felipe. Tranquilo. Gostaria da professora Patrícia, se ela tem alguma consideração, alguma contribuição. Patrícia? A net dela deve ter caído. Ah, beleza. Então, pessoal, já estamos chegando aqui 4 minutos para encerrar o nosso tempo. Eu vou abrir a lista de presença aí no chat, coloquem presença. Só gostaria de dizer assim, o quanto é importante a gente discutir isso, porque a partir da fala do professor Felipe, né, nós vimos que, por mais que você, 5 bilhões de anos é muito tempo, eu não vou estar nem vivo, mas se nós não conseguir a proeza de destruir todos os recursos naturais aqui do planeta, né, se nós chegar a essa marca, nós temos que pensar no plano B, né? Para onde é que nós vamos? Né? Então, é uma coisa que tem que ser começada a discutir agora. Então, se justifica a nossa discussão aqui, né?
Então, professor Felipe, abrir aqui para você fazer as falas finais. Fala, o professor Ribamar tem alguma pergunta, professor? É a hora. Não. Quer dizer, foi tudo bom. Oi, gente. Voltei aqui. Oi, Patrícia. Voltei. Minha internet E muito caída aí no difícil finalzinho da fala do Felipe. Mas só agradecer mesmo pela participação, né? Por contemplar a gente aí, né? Com sua presença. Muito obrigada. E é isso. Só agradecer mesmo. Foi bem proveitoso o nosso encontro hoje. Obrigado, professor. professora. Pode despedir. Eu que agradeço, né, o convite. É uma honra estar participando aqui desse momento com vocês, falando sempre sobre esse tema que é bem interessante, né, que é astrofísica, astronomia e afins. Então, eu até falei com o Washington, né, quando teve a oportunidade, a gente faz um momento aí, né, posteriormente, depois dessa pandemia, eu posso até fazer uma palestra com outros temas, né, oficinas também da astronomia, como eu já fiz em muitas cidades aí na Paraíba. E é isso. É um tema muito pertinente, como o Washington falou. Nós, quer queira, quer não, no nosso... Né, tem até uma frase que eu gosto sempre de citar. A gente nasceu na Terra, né, o que é o berço da humanidade, mas a gente nunca consegue ficar no berço para sempre. E, inclusive, eu coloquei essa frase no meu livro, né, porque em um dos capítulos do meu livro, que vai ser lançado agora, eu falo justamente sobre essa necessidade da humanidade de procurar outros mundos a partir do que está acontecendo com esse aqui, né? Nós temos, claro, que cuidar desse planeta, mas, por enquanto, não existe um planeta, uma Terra número 2 ou um planeta B, né? Para que a gente tenha um refúgio futuramente para a humanidade. Então, vai chegar um tempo que a humanidade vai ter que sair da Terra de um modo ou de outro, né? Então, naturalmente, a raça humana, né? Ela é aventureira e exploratória, então, naturalmente, a gente vai, sim, ir para outros planetas. Então, isso vai chegar num ponto onde a gente vai se aventurar nas galáxias, né? Luiz, tem mais uma pergunta aqui, mas qual é a dúvida entre cosmologia e astronomia, é isso? Diferença. A diferença. Bora lá. Cosmologia é a origem, evolução e destino do universo. Então, a gente estuda o universo como um todo, né? Como o universo nasce, como é que ele se comporta e como ele vai terminar um dia. E a astronomia estuda o movimento dos corpos celestes. A astronomia significa lei das estrelas, ou seja, a gente estuda o movimento de estrelas, a gente estuda a trajetória de asteroides, a gente consegue saber quando um asteroide passa próximo à Terra, quando é que um cometa passa próximo à Terra. Então, a diferença é essa aí, beleza? Eu quero ter todo o conhecimento desse cara. Que nada. Na verdade, eu estudo astronomia desde criança, né? Então, é uma coisa que eu sempre estou estudando. É verdade que a astronomia a gente começa a estudar quando passa a observar o céu, as estrelas? Sim, sim. No meu caso, eu sempre gostava de observar, né, as estrelas. Aqui faltava muita energia, como a gente diz aqui, lá nos anos 90, então eu sempre gostava de observar e a partir daí nasceu o gosto pela astronomia. Mas a partir daí eu assisti mais documentários, né, inclusive do Cosmos de Carl Sagan, li muitos livros também e me interessei nessa área. Olha aí, Emily está falando, Emily Letícia, que quer estudar isso. Pronto. Ama o espaço. Já temos um resultado da disciplina aí, né, positivo. Coisa boa. Coisa boa. Infelizmente não temos muitas faculdades de astronomia no Brasil, apenas 3, né? Que ficam uma em Sergipe, uma em São Paulo e outra no Rio Grande do Sul. E também tem o Instituto, né, o Observatório Nacional no Rio de Janeiro. Mas assim, o primeiro passo, se você quiser mesmo seguir a carreira, você tem que fazer física e após isso você ingressa em outras disciplinas dentro da área, certo? É isso. Muito interessante, Felipe. Inclusive, um dos objetivos dessa disciplina é para quem quer ingressar nessa área da engenharia, né? E aí você quer... Porque eles têm a segunda opção dos sonhos dos nossos alunos, Felipe, é engenharia, sabe? E aí essa disciplina, eu conversando com Patrícia,
né? Não tem como você querer ser engenheiro sem estudar física, né? Claro, Então, tem que ter a base. Inclusive, no Brasil, existe o INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Existe engenharia aeroespacial, engenharia aeroespacial, que estuda justamente os foguetes, né, para você entender a trajetória dos foguetes e tudo mais. Então, é bem interessante. Existem muitas áreas dentro dessa parte de engenharia, né, que é os projetos de vida de vocês, que eu sei que a Escola Integral trabalha. Só para finalizar aqui, um comentário que eu estou aqui com ele em mente, né? Inclusive, foi uma provocação da aluna Moniz e ela não está, né? Eu acho que ela não está hoje. Se Moniz estiver aí, dá um salve aí no chat. Ela me fez uma provocação dizendo que assistiu o filme Oxigênio da Netflix, né? E falando essa questão de como o planeta pode exaurir todos os seus recursos naturais, tal, de chegar, né, ou se não de um vírus, alguma coisa do tipo, para fazer com que procure um plano B, no caso, né? Oi, Moniz. Tá sim. Olha, ela tá aqui. E aí, só para fazer, a partir dessa provocação, eu vou ver aí com os outros professores colaboradores, né? Outro convidado que possa abordar essa questão, né? Eu acho que mais ligado à área da biologia, né? Não sei se você assistiu, Felipe, Oxigênio. É bonzinho o filme, gostei e indico também. Só para registrar aqui, viu, Muniz? Para você saber que eu não esqueci e assisti o filme completo. Assisti sim, inclusive a Netflix ela gosta de fazer essas surpresas, né? Eu acabei vendo alguns comentários na internet e acabei assistindo. Então, no final, que ela faz essa surpresa, eu não sei se vocês já assistiram, mas não quero dar spoiler não. Mas ela fala justamente sobre o futuro da raça humana, né? Que é a partir de um vírus, né? Que o planeta é assolado por esse vírus. Só que a cientista, né, consegue fazer um modo que a humanidade consiga ir para outro planeta, né? Através de... Não vou dar spoiler não, mas ele aborda justamente essa questão de sair, né, do planeta Terra, da necessidade da humanidade continuar em outro lar, em outro planeta, né? Então é bem interessante o filme, então recomendo vocês assistirem. Ok, então todo mundo está com fome, né? Querendo ir comer aquele feijãozinho bom, gostoso. Agradecer imensamente, Felipe, por você se disponibilizar e vir dar ministrar essa palestra maravilhosa, né? Em nome de todos os alunos, dos professores e da nossa escola SIJRDT, da parceria, dizer que estamos à disposição aí para você também. E é isso, galera. Até segunda-feira, com a nossa continuidade, com mais um episódio da disciplina Interestelar, uma Odisseia no Espaço. Valeu. Valeu, pessoal. Até a próxima oportunidade. Valeu. Felipe, eu boto no canal do YouTube a gravação e aí eu disponibilizo o link para você e também disponibilizo o link para você poder baixar aí, ok? Beleza, Austin. Fico no aguardo aqui. Valeu. Valeu.